Oi, sou eu, Nando. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês uma rabada, gente, maravilhosa, do jeito que minha manhã faz. E eu tenho certeza que vocês vão amar. E a primeira coisa que vamos fazer é colocar em uma panela. Ó, aqui eu vou colocar porque eu limpei bastante a rabada, tirei o excesso de gordura, tá bom? Uma colherzinha de sopa de azeite ou então de óleo. E aqui você vai levar o fogo até ficar bem quente, tá bom? Pra gente dar uma selada na rabada. Eu já vou falar uma coisa aqui pra vocês. Aqui eu comprei 1,2 kg de rabada. E o que é que eu fiz? Eu tirei o máximo possível do excesso de gordura, de pele, tá bom? Ficou assim, ó, bem limpinha. Aqui, ó, a panela já tá bem quente. Gente, eu já coloquei a panela de pressão, tá bom? Pra esquentar. Como eu falei pra vocês, aqui agora você vai colocar a rabada aqui dentro e vai dar uma selada nela, tá? Enquanto eu coloco a carne aqui, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para vocês não perderem as próximas receitas. Ó, família, aqui tava no fogo alto, tá bom? Aqui, ó, deu essa leve fritada, essa selada na rabada. Aí você acrescenta calabresa, uma calabresa cortada em rodelas, não tão pequenas. Deixa eu já falar uma coisa pra vocês. Minha mãe, gente, faz rabada, ela sempre utiliza a calabresa. Se ela não colocar pra ela, não tá certo. Então, se você tiver como, se você quiser, você coloca. Agora, caso você não queira colocar calabresa, você não utiliza, tá bom? Aqui eu tô fazendo a receita de minha manhinha. Aqui eu dou uma mexidinha. E aqui eu não vou fritar muito a calabresa não, eu já vou colocar a cebola. A calabresa vai dar uma leve fritada junto com a cebola, tá? Uma cebola média cortada em cubinhos. Pronto, e aqui eu já vou ficar mexendo de vez em quando até dar uma leve fritada nessa cebola. Aqui, ó, família, deu uma leve fritada aqui na cebola. Já tá se formando um fundinho aqui nessa panela que vai liberar sabor para nossa rabada. E você vai acrescentar 3 dentes de alho amassados, ou então bem picadinho. E aqui eu já gosto de colocar o alho e o pimentão. Aqui tem um pimentão médio cortado em cubinhos. E aqui você mexe por 1 minutinho, coisa rápida, tá bom? Você vai ver que já vai subir o aroma maravilhoso do alho fritando. Aqui, ó, deu uma leve fritada no alho. Aí você já coloca um tomate médio cortado em cubinhos, um tomate bem maduro. Aqui o tomate já vai liberar o caldinho e já vai desgrudar o fundinho da panela, tá? Ó, fez isso aqui. Aqui eu separei aproximadamente 2 colheres de sopa de cheiro verde. Você coloca metade, 1 colher de sopa agora. E a outra metade deixa para na hora de finalizar. Coloca a folha de louro, eu vou colocar 3 unidades. E aqui para intensificar o sabor e essa rabada ficar ainda mais gostosa, 2 colheres de chá de páprica defumada. Caso você não tenha páprica defumada no momento, não tem problema, você não coloca. Vou colocar o sal. Eu vou colocar a princípio 2 colheres de chá. 1, 2, ó, 2 colheres de chá cheinha, tá? Qualquer coisa depois a gente ajusta. É melhor colocar pouco sal agora e depois acrescentar mais do que ficar salgado, tá? 2 colheres de chá, não se preocupe que não vai ficar salgado. Apesar de que a calabresa tem um pouquinho de sal, mas não o suficiente para salgar essa receita. E aqui, ó, 2 colheres de chá de colorau, para dar uma corzinha e a rabada não ficar pálida. E se você está gostando dessa receita, das dicas do Nando, já clica aí no gostei antes que você esqueça. Vou dar uma mexidinha aqui. Aqui agora você vai colocar água até cobrir o nível aqui da rabada, tá bom? Eu vou colocar aqui, mas eu vou dizer para vocês, mas aí vai depender do tamanho da panela que você vai utilizar e também da quantidade de rabada que você vai utilizar. Tô colocando aqui agora exatamente 600 ml. Aqui, ó, chegou próximo, mas eu ainda vou colocar mais um pouco. Aqui, ó, separei mais 600 ml, mas eu vou colocar aqui até chegar ao nível subindo um pouquinho da carne, tá? Ó, mais um pouquinho. Mais 600 ml. 1,2 litro. Aqui, ó, e deu exatamente o nível da carne, ó. Que agora eu vou colocar a pimenta do reino. A gosto é opcional. Eu vou colocar meia colher de chá, tá? Pronto, colocou a pimenta do reino. Dá só mais uma mexidinha assim, uma coisa rápida. E aqui agora você vai colocar no fogo médio. Tava esse tempo todo no fogo alto, tá bom? Agora no fogo médio. Eu vou tampar e vou deixar cozinhando aqui até pegar pressão. Quando pegar pressão e fizer aquele barulhinho, você conta exatamente 30 minutinhos. Ó, família, aqui no meu caso cozinhou, como eu falei pra vocês, 30 minutinhos foi o suficiente. Agora eu provei aqui
E eu acho necessário colocar mais um pouco de sal. Então o que é que eu vou fazer? Colocar uma colher de chá de sal, uma colher de chá rasa, ó. Vou dar uma mexidinha e vou deixar cozinhando aqui, apurando o sabor por mais 2 minutos, de 2 a 3 minutos, tá bom? Coisa rápida, só para pegar o sal na carne. Vou deixar aqui no fogo médio, cozinhando por uns 2 a 3 minutinhos. Mas lembrando que sal a gosto, você prova aí e vê se vai ser necessário você colocar ou não. Se no seu caso você achar que não é necessário colocar mais um pouco de sal, já tá pronto. Você não deixa cozinhando mais não, tá bom? Aí vamos preparar o pirão. Aqui, ó, acabou de passar uns 2 minutinhos, já pegou aqui o sal. E ó o que eu vou fazer aqui. Primeiro eu vou tirar a nossa rabada, vou colocar aqui onde eu vou servir para pegar o caldo para fazer um pirão, tá bom? Agora eu já vou te dar uma dica. Não usa todo o caldo no pirão não, porque senão sua rabada vai ficar ressecada. Que eu vou colocar aqui, gente, tá com um cheirinho aqui maravilhoso. Podem fazer que vocês vão amar, tá? E se você não for fazer o pirão, eu vou pedir para você assistir o vídeo até o final, mesmo assim, porque me ajuda bastante, tá? Não sai não, fica aí até o final. Olha só que maravilha. Agora para fazer o pirão, eu vou separar 2 xícaras de chá desse caldinho aqui. Ó, uma xícara tem 4 conchas, tá? Aproximadamente, ó. 4 conchas e meia. Pronto, uma xícara. Deixa eu já falar uma coisa pra vocês. Caso você queira um pirão lisinho, você antes de colocar na panela, você passa na peneira, tá bom? Pra assim não ir tempero, mas aqui no meu caso eu não vou fazer isso. Ó, 2 xícaras de chá. Só vou tirar a folha de louro, não deixa a folha de louro não. Ó, aqui agora com o fogo desligado, porque se você deixar com o fogo ligado e estiver muito quente e você colocar a farinha, corre o risco de empelotar. Eu deixo com o fogo desligado, vou colocando farinha aos poucos e mexendo, ó, sem parar, ó. Vai fazendo assim que você vai ver que seu pirão não vai ter erro. Ah, Nando, formou umas bolinhas, ó, como eu falei pra vocês. Tem que ser aos poucos, você desmancha logo. Se você colocar tudo de vez, você não vai conseguir desmanchar as bolinhas de farinha, tá? É normal acontecer isso. Aí, se tivesse com o fogo desligado, você não ia conseguir parar pra dissolver. Ó, fez isso, volta a mexer e vem devagarzinho colocando, ó. Ó, formou uma bolinha aqui. Gente, eu não gosto de bolinha no pirão não, eu tiro logo, eu desmancho logo. Na verdade ela dissolveu sozinha. Vem mexendo. Aqui, ó, acrescentou toda a farinha de mandioca. Você coloca no fogo baixo e fica mexendo aqui. Deixa eu já falar pra vocês. Aqui eu utilizei o quê? 2 xícaras de chá do caldo e meia xícara de chá de farinha, tá bom? Sobrou aproximadamente mais uma xícara e meia lá na panela, que eu vou deixar para colocar aqui por cima na hora de servir. Porque aí eu só faço ferver esse caldo na hora de servir e coloco aqui por cima que já vai dar uma resquentada. E também não fica ressecado. Que agora você vai mexer até dar o ponto. E aqui você não pode parar de mexer não, tá? E aqui o ponto é bem a gosto. Caso você goste daquele pirão bem durinho, você fica mexendo até secar bastante aqui, que ele endurece. Ó, família, eu cozinhei aqui por aproximadamente uns 5 minutinhos, mas o que é que você pode fazer? Você prova e vê se tá ótimo pra você, se você não consegue sentir nenhum grãozinho de farinha e que já tá cozido, tá bom? E a depender aí da sua farinha, talvez você tenha que colocar mais um pouquinho de caldo. Então, se não tiver nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Tá úmido e tá consistente, você coloca uma concha ou meia concha mais do caldo, tá bom? Não se preocupe não que sobrou bastante aqui. Como eu falei pra vocês, aqui pra mim já tá ótimo. Desliguei o fogo. Caso você queira, você pode colocar mais um pouco de sal também, fica aí a seu critério. E aqui agora eu vou colocar aqui pra servir e mostrar pra vocês que maravilha. Família do Nando, é que eu não mudaria nada nessa receita, tá muito da gostosa. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Comenta aí se vocês comem esse prato assim, com um garfo e a colher, ou se na hora de pegar a carne você pega de mão. Gente, eu gosto de pegar de mão, mas eu vou dar uma garfada. Eu gosto assim, ó. Pega um pedacinho, ó. Tem que roer o osso, gente. É sério. Fica mais gostoso. E beijinho na pontinha do nariz. Amo demais todos vocês. Tchau. Até a próxima receita.